Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 2. Nessa aula continuaremos a estudar as oscilações, porém vamos introduzir um dispositivo muito importante na história da ciência moderna. Estamos falando especificamente do sistema pêndulo, um sistema pêndulo que foi amplamente utilizado na sociedade a partir do momento que se descobriu, o Galileu fez essa grande descoberta, que o pêndulo poderia ser utilizado para marcação de tempo. O Galileu observou que o período de oscilação de um pêndulo é algo extremamente regular e pode ser controlado com extrema facilidade, como veremos a seguir. Então, por isso, o pêndulo tem uma grande importância na compreensão das oscilações, como veremos. Bom, então, como falei, o pêndulo foi amplamente utilizado. Nessa figura aqui mostrada no quadro, nós temos o que chamamos de pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault é um dispositivo pendular, né, tem um objeto de massa m e uma corda bem fina, ou seja, praticamente sem massa, mas de comprimento muito grande. Então é um sistema também, como veremos a seguir, com um período de oscilação muito grande, tá? E por isso ele oscila bem devagar, porque o tempo necessário para completar uma oscilação é um tempo grande. Bom, então na figura você está vendo aqui também que o pêndulo, na parte de baixo do pêndulo tem uma mesa aqui, um tablado, e esse tipo de pêndulo ele é interessante porque se você tiver uma marcação, como é aqui na ponta da massa, né, você observa que à medida com que o tempo passa, o pêndulo passa a modificar o seu plano de oscilação. Então ele está oscilando aqui no plano vertical, alinhado, por exemplo, com essa linha pontilhada aqui, e à medida com que o tempo passa, ele vai se modificando aqui, ele vai oscilando cada vez numa direção diferente, né? Claro que aqui nas marcações eu estou exagerando, mas ele vai executando um movimento onde o plano vai rotacionando. Esse movimento não é porque o plano em si está se movimentando, mas porque o planeta Terra embaixo do pêndulo está se movimentando. Então é de certa forma uma prova de que o movimento rotacional da Terra ocorre sendo observado aí pelo movimento do pêndulo, ok? Então você já tem uma ideia do que é um pêndulo, é um dispositivo formado por uma massa concentrada na extremidade de uma corda, preferencialmente sem massa, né? Ou seja, a corda não pode ter uma massa significativa comparada com o peso que nós estamos analisando, e ela pode oscilar livremente em torno de uma posição de equilíbrio. Bom, então indo adiante, né, um pêndulo ele é sempre caracterizado então pelo comprimento da corda, que é o L, nós vamos chamar aqui de L, e pela massa do objeto oscilante, que nós vamos chamar de M. Como eu disse anteriormente, a massa desse objeto deve ser muito maior do que a massa da corda, para que nós possamos desprezar a massa da corda, e ela deve estar, na medida do possível, concentrada em um único ponto, tá? Para que o sistema se comporte como um pêndulo simples, ok? Então esse tipo de dispositivo ele vai oscilar nessa direção, depois ele vai retornar, e assim sucessivamente, em torno da posição de equilíbrio, que é a linha vertical, né? A linha vertical. Então, veja que sempre vai haver uma força restauradora para restaurar a posição de equilíbrio do pêndulo. Então, ele vai ficar oscilando por causa dessa força restauradora. Nas últimas aulas, vimos no oscilador harmônico simples que a força restauradora era, naquele caso, a força elástica produzida pela mola. No caso do pêndulo simples e de outros sistemas pendulares, a força responsável por se comportar como restauradora é a força-peso, né? Olhando aqui para o sistema, nós observamos que sobre a bolinha, sobre a esfera ali que está concentrada na ponta da corda, nós temos duas forças atuando sobre ela. Nós temos aqui, vou marcar de outra cor aqui, vou marcar de verde. A tensão produzida pela corda sobre a massa, e temos também a força-peso que é produzida pela gravidade. Massa vezes a gravidade. Essas duas forças atuam sobre o pêndulo, sobre a massa nesse momento, tá? E quem vai desempenhar o papel de força restauradora é de fato uma componente da força-peso, né? Veja que a força-peso, se eu puder traçar aqui, vou traçar os dois eixos coordenados, né? Vou traçar um na direção tangencial, que é tangente ao movimento, seria mais ou menos aqui.
e um eixo radial. Vou tentar não estragar muito a figura aqui. Veja que uma componente da força-peso, ela tem projeção na direção tangencial. E é justamente essa componente que vai ser responsável, vou fazer de laranja aqui, por produzir a aceleração tangencial. Ela que vai ser responsável por produzir a força restauradora. Essa componente vale mg por trigonometria, vou melhorar aqui a minha figurinha, mg seno de θ. É o cateto oposto, né? Então será mg vezes o seno de θ. Essa é a força responsável por restaurar a posição de equilíbrio. Então, se eu afasto o objeto para a direita, ele vai tender a retornar para o centro. Se eu afasto o objeto para a esquerda, ele vai tender a retornar para o centro também. A força tangencial ela vai ficar mudando de direção à medida com que o tempo passa. Então ela sempre aponta para a posição de equilíbrio. Diferente da componente radial aqui, que vai sempre apontar na direção da corda, né? Então vai sempre apontar na direção do raio, não há mudança de direção nesse caso. Ok? Então a força restauradora capaz de produzir a oscilação, ela é o que nós chamamos de componente da força-peso na direção tangencial. Eu já vou escrever aqui a segunda lei de Newton para nós podermos, então, desenvolver qual é a equação de movimento do pêndulo simples. Então, toda a equação de movimento ela vem basicamente da aplicação da segunda lei de Newton, tá? E eu vou escrever isso para a força tangencial. Então, o somatório das forças na direção tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Aqui eu vou fazer um parênteses, né, para a gente descrever qual é a relação entre o θ, que é o mesmo ângulo que aparece aqui embaixo, aparece aqui na parte de cima também, e esse comprimento de arco aqui, ó, porque existe um comprimento de arco. Você deve lembrar lá do estudo das rotações, que isso aqui será uma trajetória circular, e que essa trajetória circular, vou chamar de S, vale precisamente o raio, que no caso é o comprimento da corda, né? Porque o centro dessa circunferência está aqui no centro de oscilação, vezes o θ, lembrando que esse θ deve ser calculado sempre em radianos. Bom, então se eu derivar essa equação duas vezes, eu transformo o S na aceleração tangencial. Porque se eu derivar uma vez, eu transformo na velocidade, derivando a segunda vez, eu vou transformar na aceleração. Então, essa equação vai ficar, a aceleração, perdão, vai ficar derivada segunda de S igual... Agora, se eu derivar esse lado aqui, o lado direito da equação, veja que o L não é modificado à medida com que o tempo passa. A única variável é o ângulo, né? O ângulo formado entre a corda e a posição de equilíbrio. O L é constante. Então, a derivada segunda desse termo, perdão, a derivada segunda desse termo fica L vezes dθ 2 dt2. Vou arrumar aqui, perdão. Aí, beleza. Então, derivada segunda de S, nossa, faltou aqui o dt2, perdão, agora sim. Derivada segunda de S em relação ao tempo, ela é justamente o que chamamos de aceleração tangencial. Igual a L dt2θ dt2, derivada segunda. Agora passamos aqui para a segunda lei de Newton, né? Vamos imaginar qual é a força que está atuando na direção tangencial. Veja que a aceleração será sempre negativa, né? Se eu considerar o eixo de rotação, o eixo tangencial como está demonstrado na figura, eu tenho menos mg seno θ, é a componente da força-peso na direção, né? Igual a massa vezes a aceleração tangencial. Só que a aceleração tangencial, ela é justamente a derivada segunda, ou melhor, L, vezes a derivada segunda de θ
em relação ao tempo. Agora eu posso trabalhar essa equação, né? Veja aqui que a massa aparece dos dois lados e a massa é diferente de zero, então eu posso dividir o lado esquerdo pela massa e o lado direito pela massa, que eu não perco a equação, né? A igualdade. E eu posso reescrever essa equação de uma forma um pouquinho mais interessante, né? Vou passar a derivada segunda para o lado esquerdo da igualdade. Opa, vou mudar para preto aqui, que é como eu estava trabalhando. Perdão. Aí, d2 θ dt2 igual a menos g, gravidade, né? L, seno de θ. Passo o g dividindo, né? Pelo g, desculpa, o L dividindo, e eu tenho essa equação. Repara que ela já é um pouco parecida com a equação de movimento do oscilador harmônico, né? Era bem parecido. Lá nós tínhamos uma derivada segunda em relação ao tempo, igual a uma constante, que era k sobre m, menos k sobre m, vezes θ. Então é uma equação extremamente parecida. Vamos ver mais adiante como é que a gente compara essas duas equações e tiramos então a solução da equação diferencial. Ok. Então nós vamos obter aqui a solução a equação diferencial e a solução. Deixa eu só colocar um acento aqui, pêndulo. Ok, lembre-se então que a equação do oscilador harmônico simples, que é essa aqui que está em cima, era dx2 dt2, derivada segunda de x em relação ao tempo, igual a uma constante com sinal negativo, menos m sobre k, vezes x. Ou seja, se eu derivo duas vezes uma função, eu obtenho massa vezes k, uma constante com o sinal de menos, vezes a própria função. Derivo duas vezes uma função, eu obtenho ela, a própria função, vezes uma constante com sinal negativo. E nós aprendemos que a solução para esse tipo de equação era uma função do tipo trigonométrica. Nós utilizamos lá a cosseno de ômega t mais φ. Ok? Então vou copiar aqui a equação que eu deduzi na tela anterior, que era derivada, de preto também, derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo será igual a menos g sobre L, gravidade pelo comprimento, igual vezes o seno de θ. Ok, essa é, portanto, a equação de movimento, peraí que eu esqueci um 2 aqui. A equação de movimento do pêndulo simples. Essa é a equação geral de movimento do pêndulo simples. Repara novamente que ela é uma equação diferencial de segunda ordem ordinária, tá? Só que ela é uma equação um pouco diferente da equação do oscilador harmônico. Veja, o que é diferente? Bom, aqui eu tenho a derivada segunda de x, aqui eu tenho a derivada segunda do tempo. Ok, essa parte é igual. Aqui eu tenho uma constante com sinal negativo, né? Aqui eu também tenho uma constante com sinal negativo. G será sempre positivo, L também, portanto o sinal aqui vai ser sempre negativo. Só que a diferença está justamente nessa posição aqui, nessa parte aqui. Ó. Aqui na equação do oscilador eu tenho x. Já na equação do pêndulo eu tenho seno de θ. A equação do pêndulo, então, ela é diferente. Ela não pode ser lida de maneira igual, né? Porque a derivada segunda de θ não vai dar θ, vai dar seno de θ. Cuidado, não é que ela vai dar seno de uma, ela não vai dar seno de um argumento, ela vai dar seno de uma função, ok? Uma função composta. Então, se você derivar duas vezes uma função, você vai ter o seno dessa função. Veja que não é tão simples obter uma solução. Então, de maneira geral, eu não consigo determinar qual é a solução desse tipo de equação diferencial. Porque essa equação é do tipo, ela é conhecida por ser uma equação não linear, porque o θ que está dentro aqui, ela é a função, ela aparece dentro de um argumento de uma função, ok? Então ela é uma equação não linear, ela não pode ser resolvida tão simples como a equação do oscilador harmônico, né, que tinha a solução exata, tá? A solução da equação oscilador harmônico que nós desenvolvemos na última aula, ela é uma solução
do tipo exata, tá? A equação do pêndulo simples, por outro lado, não pode ser resolvida de maneira exata. Nós não obtemos, não conseguimos, por mais que tentemos desenvolver ferramentas, não dá para obter a solução exata. Então nós temos que procurar uma solução aproximada para esse tipo de equação. Para nós encontrarmos uma aproximação satisfatória, vamos olhar um pouco para o comportamento da função seno de θ. Então veja, aqui embaixo eu coloquei uma tabelinha onde nessa coluna eu anotei vários ângulos em graus, né, em ordem decrescente, vários ângulos em radianos, né? Então aqui 20 graus corresponde a 0,349 radianos, e eu tomei o seno desse ângulo em radianos, tá? Repara o seguinte, que para ângulos muito pequenos, ou ângulos pequenos, né? Ó, por exemplo, 1 grau, que é um ângulo extremamente pequeno, né? Você vai ter 1 grau equivale a 0,017 radianos. E o seno de 0,017 é 0,17. Se eu aumentar um pouquinho essa diferença, for para 5 graus, 5 graus corresponde a 0,087. O seno de 0,087 é 0,087. As diferenças entre o ângulo e o seno de um ângulo, elas só vão aparecer lá em casas bem posteriores a que nós estamos analisando. Com 3 casas depois da vírgula, na fração de milésimos da unidade, nós não conseguimos determinar diferenças entre o ângulo e o seno de θ se esse ângulo for pequeno. Então você vai subindo, essa diferença vai aumentando, tá? Então, ó, 0,174 vira 0,174. Agora tem uma pequena diferença. Quando eu vou para 15 graus, 0,262 vira 0,256. Mas é uma diferença na casa centesimal aqui, ó, de 6 virou 5, né? Se eu arredondar, eu não vou ter tanta diferença, tá? Então veja que é uma diferença pequena. Se eu vou para 20 graus, eu tenho 0,349 e 0,342. Bom, essa diferença vai crescendo à medida com que o ângulo cresce, tá? Mas veja que se eu trabalhar para pequenas oscilações, ou seja, para ângulos, para amplitude de pequenas oscilações, eu não posso aumentar muito o pêndulo para soltar, né? Eu posso dizer que... Então vou escrever aqui, ó, para pequenas oscilações, ou seja, se o θ não for muito grande, eu posso fazer uma aproximação dizendo que θ é aproximada, ou melhor, perdão, que o seno de θ é aproximadamente θ. Se o ângulo for pequeno, ou seja, eu não posso esticar lá de 90 graus e mandar oscilar, porque daí a equação diferencial não vai poder ser resolvida, tá? Para poder utilizar essa aproximação que nós vamos fazer, nós temos que trabalhar com pequenas oscilações. Então, dentro de pequenas oscilações, eu posso dizer que seno de θ vale aproximadamente θ, tá? E isso é verdade, né? Como se você for ver ali para 10 graus, por exemplo, dentro de você só vai perceber diferenças da milésima parte da unidade para frente, tá? Então, teria que continuar analisando o que acontece depois da vírgula para obter uma diferença significativa entre o seno de θ e o θ. Se for para pequenas oscilações, então o seno de θ se comporta como θ, tá? E aí você pode resolver a equação, porque nós sabemos resolver. Nós só não conseguimos resolver essa equação porque aqui aparece seno de θ. Se aparecesse θ, aí a solução seria idêntica, porque a derivada segunda de θ em relação a T2 é uma constante vezes θ. Aí eu sei a solução, porque a solução é essa que nós já temos para o oscilador harmônico, tá bem? Então veja que você tem que trabalhar dentro de pequenas oscilações. Você deve estar um pouco desconfortável com esse tipo de aproximação, porque deve ser uma das primeiras aproximações que você vê em um curso de física. Mas a física é repleta de aproximações, porque de fato nós não conseguimos resolver problemas que sejam realistas, né? Extremamente realistas. Nós sempre nos limitamos a resolver problemas que podem ser resolvidos matematicamente com as ferramentas que nós temos à disposição.
No momento nós conhecemos apenas soluções analíticas de equações diferenciais, então nós temos que fazer essa aproximação. Bom, então se eu posso fazer essa aproximação, eu posso reescrever a equação de movimento com essa consideração. Como é que vai ficar então? Vai ficar, vou escrever de preto aqui, derivada segunda de θ, que é o ângulo, né, em relação ao tempo, será igual a menos g sobre L vezes θ. Veja que eu não escrevi mais seno de θ, eu escrevi θ, tá? Então agora como é que é a solução dessa equação? Ela é idêntica do oscilador harmônico. Se eu derivar duas vezes uma função, que essa função é θ, eu obtenho a própria função θ vezes uma constante com sinal negativo. Nós já aprendemos a resolver esse tipo de equação e eu só posso escrever aqui então diretamente que a solução será θ, que é a função do tempo, igual a uma amplitude que agora eu vou chamar de θ máximo, tá? Não vou misturar com um A aqui para não confundir com o que a gente discutiu na última aula, vezes o cosseno de ômega t mais φ. A solução é exatamente igual, só estou trocando aí x por y, y por z, estou trocando o nome das variáveis, né? Troquei x por θ e a por θm, é a mesma coisa, tá? Então nós temos aqui alguns parâmetros, θm, amplitude, ômega, frequência angular, φ, constante de fase. Então essa é a solução da equação diferencial que nós temos à direita. Nós observamos também que nós podemos obter de maneira direta o período de oscilação de um sistema que executa movimento harmônico simples, que é o caso do pêndulo, ele executa movimento harmônico simples para pequenas oscilações. Então veja, como que era a solução da equação diferencial lá no caso anterior? A constante que aparecia aqui na frente da variável x, ela virava a frequência angular ao quadrado, né? Porque se eu derivar duas vezes essa função aqui, eu vou voltar a função com sinal negativo e o ômega que está aqui, ó, multiplicando o tempo, vai aparecer elevado ao quadrado. Então, se ômega quadrado era k sobre m, lá no caso do oscilador harmônico, no caso do pêndulo simples, o ômega quadrado será g sobre L. Tá bem? Ou ômega quadrado, ômega é igual a raiz de g sobre L. Tá bem? Então essa é a frequência angular, ela depende basicamente de dois parâmetros, exclusivamente de dois parâmetros, da gravidade do local e do comprimento do pêndulo. De fato, o Galileu já tinha observado isso, né, que o período de oscilação dos pêndulos era proporcional ao comprimento da corda. Ou melhor, não diretamente proporcional, mas era proporcional, dependia do comprimento. Então vamos ver aqui, o período, lembra que o período é 2π sobre ômega, então vai ficar 2π vezes o inverso dessa raiz que eu tenho aqui, g sobre L, e L, portanto, raiz de L sobre G. Essa é a equação do período de oscilação do pêndulo simples. Ok? Ela é uma equação importante, tem que lembrar dela, porque ela determina o período de oscilação. Então eu estou dizendo aqui na prática o seguinte, o período de oscilação de um pêndulo, ou seja, se eu tiver uma bolinha amarrada em uma corda e eu puxar ela, não num ângulo muito grande, e soltar, o período, ou seja, o tempo para uma volta completa, não depende da massa desse objeto. Também não depende de quanto eu puxei. Claro, isso não pode ser muito alto, porque senão a aproximação deixa de valer. Mas se eu puxar para ângulos pequenos, para 5 graus ou para 10 graus, não importa, o período de oscilação será sempre o mesmo. E ele depende exclusivamente do comprimento da corda. Então, quanto maior for o comprimento da corda, maior será o período de oscilação. Por isso que o período de oscilação do pêndulo de Foucault, lá no início da aula que eu mostrei, ele era muito grande, porque ele é uma corda de vários metros de comprimento. Ele é pendurado no teto de uma sala muito alta e ele fica oscilando bem devagar, justamente para que eu possa ver a oscilação a rotação da Terra interferir naquele plano de rotação mostrado lá na mesa embaixo, tá?
Então, quanto maior for o comprimento da corda, maior será o período de oscilação do pêndulo, né? Na verdade, eles têm uma proporção aqui de raiz quadrada, tem que tomar cuidado. Eu desenhei aqui um pêndulozinho, ou melhor, dois pêndulos, né? Com a mesma massa, ó, olha só, a massa aqui M e aqui a massa M. Um tem uma cordinha menor, L1, e o outro tem uma cordinha maior, L2. Então eu sei que L1 é menor do que L2. Mas eu sei que, portanto, T2, o período do pêndulo 2 será maior do que o período do pêndulo 1. O período do pêndulo 2 tem que ser maior que o período do pêndulo 1, porque ele tem uma corda maior. Então ele demora mais tempo para executar uma oscilação completa. Isso independe da massa que você tem ali embaixo, tá? Mesmo que se você tiver uma massa muito grande ou uma massa muito pequena, o período de oscilação é aproximadamente o mesmo, não depende da massa do objeto, tá bem? Por outro lado, a frequência angular, aí sim, a frequência angular do 1 será maior do que a frequência angular do 2. Porque veja uma razão inversa aqui, né, para o ômega. Ó. O ômega, que é a frequência angular, ele é inversamente proporcional, não melhor, inversamente proporcional à raiz quadrada de L, né? Então se eu aumento L, eu aumento o valor da frequência, ele vai oscilar mais rapidamente. Claro, para que justamente ele consiga executar o mesmo movimento, cobrir a mesma distância, a mesma distância angular, né, claro, no mesmo período, ok? Então essa é a equação de movimento, né, do pêndulo simples, ela é bem importante e ela é semelhante, muito semelhante à equação de movimento do oscilador harmônico. Então se você entende o oscilador harmônico simples, você vai reconhecer algumas propriedades aqui do pêndulo simples, ok? Então vamos adiante. Bom, o pêndulo simples ele é uma abstração, ele não existe nenhum sistema que possa ser de fato considerado a rigor um pêndulo simples, né? Porque de fato a corda sempre vai ter uma massa, nunca vou ter uma corda de massa zero, né? E o objeto ele nunca vai estar concentrado exatamente num ponto. Então sistemas realistas são pêndulos que a gente chama de pêndulo físico, tá? Porque ele é formado por um corpo rígido. Então, se eu tiver um corpo rígido onde o eixo de rotação passa por um ponto diferente do centro de massa, como é esse ponto aqui, então eu coloquei um pivô fixado nessa ponta, né, fixado assim, de forma com que o objeto pode oscilar em torno da vertical também, tá? Então ele vai oscilar, esse objeto vai oscilar em torno dessa posição aqui. Ok? Isso vai acontecer porque o objeto tende a alinhar o centro de massa dele com aquela linha que representa a posição do equilíbrio, tá? Por isso que o objeto não vai oscilar se o centro de massa coincidir com o eixo de rotação. Então, se você coloca um prego no centro de massa de um quadro, ele não vai ficar pendente para um lado ou para o outro. Se você coloca numa ponta, ele vai tender a ficar oscilando até achar a sua posição de equilíbrio. Então, essa distância entre, vou fazer até de outra cor aqui, entre o centro de massa, e o eixo de rotação, ela é extremamente importante para a oscilação do pêndulo, tá? Do pêndulo físico. Inclusive, essa distância aqui ela vai afetar o período de oscilação. A gente costuma chamar ela de D. Vou marcar de outra cor aqui para não poluir muito a figura. Ok? E quem faz a oscilação desse pêndulo ocorrer? Bom, obviamente está relacionado com a força-peso. Vou pegar aqui a cor vermelha e a força-peso atua aqui para baixo. Portanto, é ela que faz esse objeto oscilar, tá bem? Ela é a força-peso que faz o objeto oscilar. Então vejamos, como é que eu escrevo a segunda lei de Newton? Veja que agora eu já não tenho mais um objeto pontual, como era lá a massa no pêndulo simples. Agora eu tenho um objeto, um corpo rígido, então eu devo descrever a segunda lei de Newton para rotações. Então como é que fica a segunda lei de Newton? Somatório dos torques em relação ao eixo O é igual ao momento de inércia
em relação ao eixo O. É sempre em relação ao eixo O, tá? Eu não vou anotar aqui para não poluir um pouco mais a figura. Igual a I vezes alfa. Ok? E o que é importante nessa consideração, nessa definição da segunda lei? O cálculo do torque, tá? Então eu vou prolongar aqui o raio para a gente identificar, né? Lembra que só a componente vertical perpendicular ao raio produz torque, então vai ser mg seno θ também. Então temos aqui menos, né, também, porque produz a rotação sempre no sentido de restaurar a posição de equilíbrio, menos mg, vou deixar padrão aqui, mg seno de θ, igual a I, a inércia do corpo, vezes alfa. Alfa, se você lembrar lá do estudo de rotações, é a derivada segunda de θ em relação ao tempo. E eu posso reescrever essa equação. Derivada segunda de θ, faltam dois aqui, em relação ao tempo, será igual a menos mg seno θ sobre I. Perdão, vamos arrumar um pouquinho essa equação aqui. Menos mg sobre I vezes o seno de θ. Veja que nós chegamos a uma equação semelhante à equação direta do pêndulo físico, né? A equação exata do pêndulo simples, perdão. Derivada segunda de uma função, uma constante com sinal negativo, vezes o seno de θ. E nós podemos novamente fazer a aproximação, considerando para pequenas oscilações que o seno de θ é aproximadamente θ. Então essa equação aqui vai ter uma forma mais simples, derivada segunda de θ em relação ao tempo é igual a menos mg sobre I vezes, ao invés de seno de θ, agora eu vou colocar θ. Então, se eu fazer a derivada segunda do θ em relação ao tempo, eu obtenho o próprio θ vezes uma constante. A solução será idêntica à solução do pêndulo simples. θ em função do tempo será igual a θ máximo, que é uma função que eu derivo duas vezes da própria função, né? Vezes cosseno de ômega t mais φ. Ok? E temos também que o ômega, que é a frequência angular, ele vai ser proporcional à constante que está multiplicando aqui na frente. Na verdade, ele é proporcional à raiz quadrada dessa constante que está aqui na frente. Então eu tenho sempre que assim, para você descobrir qual é a frequência angular de qualquer sistema oscilante, como é que você faz? Você olha para a equação diferencial, ela vai ter sempre esse formato aqui, né? Se o sistema executar oscilações harmônicas, ela vai ter sempre esse formato. Você olha o que está multiplicando θ. Então, nesse caso, é menos mg sobre I. Logo, a frequência ao quadrado será mg sobre I. Não tem outro jeito, tá? Ah, perdão, eu esqueci, agora fazendo análise dimensional de cabeça, eu esqueci de um termo aqui, né? Porque aqui é só a força-peso, né? Se eu quiser calcular o torque, eu tenho que fazer a força vezes o braço de alavanca. Então, menos mg vezes o braço de alavanca ali, que é d. Então vai aparecer um dzinho aqui nessa equação, um dzinho aqui também. Vou arrumar essa última aqui para ficar mais caprichadinho. Menos mg d sobre I vezes o ângulo θ. Essa é a equação de movimento. E de novo a frequência angular, agora sim. Perdão. Vezes a frequência angular, melhor, a frequência angular será a mg
D sobre I. E o período será 2π vezes o inverso da frequência angular ali, com a raiz quadrada. Então será I sobre mgd. Então essa é a equação do período. Então a equação do período será maior quanto maior for a inércia de rotação do corpo. E ela será menor quanto menor for a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação, que está ali no ponto O na figura, né? Se a distância for grande, se esse Dzinho for grande, a equação nos diz que o período deve ser pequeno, né? Se o Dzinho for grande, então o tempo é menor. Se o Dzinho for pequeno, o tempo será maior. Ok? Bom, então essa equação aqui do período, ela é importante para você determinar o período de oscilação de um sistema como o pêndulo físico. Em muitos casos, você conhece a distância entre o centro de massa do objeto e o eixo de rotação, mas você não é capaz de calcular a inércia. Então, o pêndulo físico ele é uma forma indireta de você determinar a inércia de um corpo rígido. A inércia do corpo rígido é uma quantidade difícil de ser calculada. Lembre-se lá, né, que ela passa por uma integral da massa, ou melhor, de r ao quadrado vezes dm. Então, se o objeto tem uma distribuição de massa muito complexa, é complicado calcular o período de oscilação. Desculpa, o momento de inércia. Então, uma alternativa seria justamente calcular o período de oscilação. Então, o que você faz? Se eu quiser calcular o período de oscilação dessa minha caneta, por exemplo, né, isso é até fácil, né, porque eu tenho um formato mais ou menos homogêneo, mas eu calculo a distância entre o centro de massa e um eixo de rotação, coloco ele para oscilar, calculo o tempo, e com o tempo depois eu isolo aqui o momento de inércia, né, faço I igual a T vezes mgd, T quadrado vezes mgd sobre 4π quadrado, eu tenho o momento de inércia do objeto. É uma forma indireta de se calcular o momento de inércia quando você não tem condições de calculá-lo de maneira direta. Tá bem? Bom, então, por exemplo, né, se o meu corpo rígido for uma barra fina e homogênea, de massa m e de comprimento L, como é que eu calculo o período de oscilação desse objeto? Né? Então, todos os objetos que tiverem um momento de inércia diferente terão um período de oscilação diferente também, tá? Então você vai precisar calcular. Então você tem que calcular duas coisas antes de calcular. Você tem que saber a distância, basta olhar para a equação, né? Voltando aqui. Você tem que saber a massa do objeto, isso é uma constante, mas você tem que saber também a distância entre o eixo de rotação e o centro de massa, que é o Dzinho, e você tem que conhecer a inércia de rotação do corpo. Para isso, assim você consegue calcular o período de oscilação do pêndulo. Ok? Então vou calcular aqui a inércia de rotação, né? Como é que eu faço isso? Vamos lembrar aqui como é que faz, né? Eu já sei quanto vale a inércia de cabeça, né? Mas vou calcular aqui como a gente faria. Então, a inércia de um corpo rígido é a inércia do centro de massa, isso aqui é o teorema dos eixos paralelos, né? Lá do assunto de rotações, mais m vezes hzinho ao quadrado, onde h é a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação. Então, para o nosso caso, eu tenho inércia da barra quando o eixo passa pelo centro de massa, que não é o caso que nós temos aqui na figura, né? Veja, o centro de massa está aqui no meio da barra, porque ela é homogênea. E o eixo de rotação está passando por uma extremidade, então tem uma distância entre os dois, tá? Então, se a inércia do centro de massa é conhecida, é 1,12 ml ao quadrado, mais massa vezes m vezes L vezes H. H é a distância entre o centro de massa, H é a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação, que é L sobre 2. Então vai ficar L quadrado sobre 4. Essa é a inércia do corpo. Então isso vale 1/3 de mL ao quadrado. Colocando mL ao quadrado em evidência, somando as frações, você vai ter a inércia. Então agora eu consigo calcular o período de maneira bem fácil. Ó. Olha só, vai ficar 2π raiz de
I sobre mgd. Essa é a equação do período que a gente derivou aqui anteriormente, tá? Então essa é a equação do período. Então, inércia já tem, a massa é dada, é conhecida, g, e a distância d, que é novamente a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação, seria esse valorzinho aqui, d. Então eu vou colocar t, que é o período, é igual a 2π raiz de... Agora vamos lá. A inércia é 1/3 de ml ao quadrado vezes mgd. E d é L sobre 2. Vou fazer as simplificações. Massa é diferente de zero, então posso simplificar. L quadrado também é diferente de zero, que é o comprimento da barra, posso simplificar. Fazendo isso, teremos período de oscilação igual a 2π raiz de 2/3 de L sobre G. Veja que é um pouquinho diferente do pêndulo simples, né? E vai ser sempre assim, né? Um corpo rígido tem sempre um período de oscilação diferente do pêndulo simples. Vai ter sempre um termo aqui à frente, dependendo da inércia e também da distância que o objeto está do eixo de rotação. Então repara que se eu modificar a posição do eixo de rotação, eu modifico duas quantidades. Eu modifico a inércia, por causa desse termo aqui, e eu modifico também o Dzinho, tá? Que é esse termo. Tem que tomar cuidado e fazer a correção nos dois pontos. Então tem que saber o que acontece, tá bem? Então, dependendo do corpo, você poderia ter aqui uma esfera, um aro, um disco, um eixo de rotação modificado do centro de massa e calcular o período. Não é difícil, tá? Bom, eu posso falar um pouco também sobre o centro de oscilação, que ele é um ponto interessante para o corpo, né? Não é assim, é um dos pontos principais do corpo, mas do ponto de vista do estudo da mecânica, ele é sempre importante, tá? O que seria o centro de oscilação? Então imagine o seguinte, que você tem ali uma barra, por exemplo, né, um corpo rígido qualquer, que pode oscilar no plano vertical, como está demonstrado aqui. Então se eu afastar ele da posição do equilíbrio, a barra está aqui, né? Se eu puxar ele para cá, ele vai começar a oscilar. Então nós temos o período, acabamos de calcular, vale 2π raiz de 2/3 de L sobre G, onde L é o comprimento da barra. Até vou anotar porque não está escrito aqui. L seria esse comprimento. E o objeto tem massa m. Bom, isso também não importa. O centro de massa da barra está aqui nessa posição, né? Exatamente como no problema anterior, tá? O centro de oscilação vai estar aqui. Já vou explicar o que é isso, tá? O que é o centro de oscilação. Então é o seguinte, para a gente entender o que é o centro de oscilação, imagina que você tem essa barra com uma determinada massa e com um determinado comprimento, L no caso, né? Agora, se eu quisesse transformar isso num pêndulo simples, ou seja, pegasse a barra e esmagasse ela, deixando ela numa bolinha bem pequenininha, transformando ela num pêndulo simples, qual seria o comprimento de um pêndulo simples que daria o mesmo período do pêndulo físico, entende? Então, eu teria que ajustar a corda, né? Não seria exatamente a posição do centro de massa, seria diferente. Eu vou mostrar como é que a gente calcula isso. Então, o que eu estou calculando? Eu estou calculando dois períodos distintos de um objeto, um pêndulo físico, e depois eu peguei a mesma massa desse objeto, converti ela num pontinho e transformei ela num pêndulo simples. Qual deveria ser o comprimento da corda para que ela tivesse o mesmo período do pêndulo simples anterior? Esse comprimento da corda é o que dá pra gente do centro de oscilação, que tem propriedades mecânicas bem interessantes. Já vou demonstrar, já vou falar um pouco mais sobre elas. Vamos calcular aqui então. Então o que eu falei? Que os dois sistemas têm o mesmo período, o mesmo período de oscilação, tá? Então, o período de oscilação do pêndulo simples é igual ao período de oscilação do pêndulo físico, da barra no caso, tá?
Então, como é que é o período de oscilação do pêndulo simples? É 2π raiz de L sobre G, igual a como é que é o período do pêndulo físico para a barra, tá? Veja que isso só serve para a barra. Cada corpo tem seu próprio centro de oscilação, e tem seu próprio período de oscilação, tem seu próprio momento de inércia. Então vejamos, isso vai dar 2/3 para a barra, a gente acabou de calcular isso, né? L sobre G. Na figura aqui eu vou chamar de L0, tá? Porque é o L0 que está aqui, ó, no pêndulo simples. Então o que eu quero saber? Qual deve ser o comprimento da corda para que eu consiga transformar a barra em um pêndulo simples? Basicamente essa é a análise que estamos fazendo. Veja aqui que algumas simplificações podem ser feitas. 2π posso cortar com esse 2π. A raiz de G eu posso cortar com a raiz de G. E nós temos então L0 igual a raiz, desculpa, de L0 igual a raiz de 2/3 de L. Elevando os dois lados ao quadrado, eu tenho o seguinte, que L0 será igual a 2/3 de L, ou aproximadamente 0,66 L. Ou seja, a corda tem que ter um pouco mais do que o comprimento da metade da barra para que ela tenha exatamente o mesmo período de oscilação. Se eu colocar os dois sistemas para oscilar, eles vão oscilar com o mesmo período de oscilação, porque eles foram calculados para que dessem para que tivessem essa propriedade. E esse ponto é o que nós chamamos de centro de oscilação. Então esse ponto aqui marcado na figura, esse ponto P, que está a 2/3 de L0, 2/3 de L, né? Melhor, tem 2/3 de L, 66% de L, ele é o centro de oscilação do corpo. Os engenheiros mecânicos, eles estão geralmente preocupados em encontrar o centro de oscilação de um determinado objeto, porque esse centro de oscilação tem propriedades bem interessantes da mecânica. Eu não vou demonstrar aqui, opa, coloquei um E a mais aqui, oscilação. Uma dessas propriedades é a seguinte, se você aplica uma força externa F nessa direção exatamente nesse ponto, o resultado sobre o eixo de rotação é zero, não há resposta aqui desse lado, né? Se você aplicar uma força nesse ponto, você vai sentir aqui uma força no sentido oposto, né? Vai ter uma reação lá no eixo de rotação. Então, em geral, isso causa desgastes mecânicos, né? Então, se você tem algum objeto que vai sentir a ação de um mecanismo externo, você calcula para que o eixo de rotação dele fique posicionado justamente de forma que a força sempre atue sobre o centro de oscilação, para que eu tenha o mínimo de desgaste possível exatamente no eixo de rotação, né? Essa é uma propriedade bem interessante. Você pode verificar isso, né? Uma raquete de tênis, por exemplo, a bolinha, você vai ver um círculo amarelo posicionado bem no centro da raquete. E o tenista sempre tenta acertar a bolinha com a raquete exatamente para que a bolinha pegue exatamente naquele ponto amarelado ali, naquele círculo que tem geralmente branco ou amarelo no meio da raquete. Porque quando ele acerta ali com força, a bolinha faz um esforço sobre a raquete, mas a raquete não faz um esforço sobre o punho do tenista, né? Claro, imagina um tenista que tem que treinar uma temporada inteira, quantas vezes ele vai ter que rebater uma bola de tênis, né? E você vai sentindo aos poucos um desgaste no seu punho, né? E isso pode levar a lesões, por exemplo. Rebatedores de beisebol também tem esse cuidado, né? Quando você rebate a bolinha acertando exatamente no centro de oscilação do bastão, você praticamente não sente nenhum esforço sobre as mãos. E se você bater mais próximo ou mais afastado do centro de oscilação, você sente um esforço muito grande, chega a doer a mão, né? Se é uma rebatida forte, como é a de um bastão de beisebol. Para o tenista também, ele sente uma vibração muito forte na mão cada vez que ele acerta. Então, os tenistas e os rebatedores de beisebol sempre procuram acertar
os objetos, com as bolas, no caso de tênis e de beisebol, sempre no centro de oscilação, porque isso gera o menor desgaste possível sobre as mãos do atleta. Okay? No ponto de vista mecânico também, né, se você vai projetar uma peça articulada de um automóvel, por exemplo, e você quer evitar desgastes mecânicos, você também sempre projeta o sistema para que ele tenha, para que as forças externas atuem sempre sobre o centro de oscilação, para reduzir os desgastes provocados sobre o eixo de rotação. Ok? Bom, então vamos agora fazer um exercício para a consolidação do problema. Do problema não, da consolidação dos conteúdos que a gente discutiu nessa aula. Vamos lá. Bom, então o problema diz o seguinte, nós temos aqui um pêndulo que consiste de um disco uniforme de raio 10 centímetros e massa 500 gramas. Preso a uma barra uniforme de comprimento de 50 centímetros de comprimento e 270 gramas de massa, conforme a figura. Calcule o momento de inércia em relação ao eixo de rotação. E B, calcule o período de oscilação do pêndulo para pequenas oscilações. O problema poderia dizer direto, calcule o período de oscilação para pequenas oscilações. A inércia, ela é um cálculo auxiliar, tá? Só está colocado aqui para que você entenda os passos que são necessários para chegar à solução do problema. Mas você deve visualizar que para obter o período de oscilação, você vai precisar encontrar antes a inércia de rotação e a distância entre o centro de oscilação, o eixo de rotação e o centro de massa do corpo. Então vamos lá, vamos calcular aqui primeiro o momento de inércia desse corpo. Então temos a inércia. Letra A. Inércia. Então esse objeto, o nosso pêndulo aqui, é um pêndulo físico, tá? Não é um pêndulo simples, porque o objeto tem massa, né, e o disco tem raio. Então tem que calcular o momento de inércia de dois objetos. O momento de inércia da barra, vou chamar de IB, e isso é tabelado e conhecido, né? É uma barra, a gente calculou isso também nessa aula, então o momento de inércia é m da barra vezes L elevado ao quadrado. Eu também tenho que calcular o momento de inércia do disco. E agora veja o seguinte, que o momento de inércia do disco, o eixo de rotação não passa pelo centro do disco, então eu tenho que aplicar o teorema dos eixos paralelos, tá? Para obter o momento de inércia. O eixo de rotação passa por esse ponto. E esse ponto está inclusive afastado, né? Não está presente no objeto, mas não importa, eu tenho que aplicar o teorema dos eixos paralelos para obter a inércia desse objeto. Então eu vou calcular a inércia do disco, quando o eixo passa pelo centro de massa. De novo, eu tenho ID, tá? Então vou escrever aqui, é a inércia do disco quando o eixo passa pelo centro de massa, mais m vezes h elevado ao quadrado. Então a inércia da barra já é conhecida, é só substituir os valores, vamos calcular aqui a inércia do disco, depois a gente calcula a inércia do conjunto. Então do disco a inércia é 1/2 de m, rzinho elevado ao quadrado, mais massa vezes a distância. Agora vamos ver qual é a distância. É a distância entre o eixo de rotação, o centro de massa do disco e o eixo de rotação aqui que passa aqui em cima. Então é toda essa distância aqui que tem que ser elevado ao quadrado. Então seria Rzinho mais L. Tudo isso elevado ao quadrado. Portanto, a inércia desse sistema é dado por isso aqui, tá? Então essa é a inércia do disco. Agora a inércia do sistema, vou chamar de IP, a inércia do pêndulo, será a inércia da barra, 1/3 de mb L ao quadrado, mais a inércia do disco. Então vou chamar aqui, ó, md para a massa do disco, tá? Só para diferenciar as duas massas. md vezes rzinho ao quadrado, vezes 1/2, mais m
D vezes Rzinho mais L ao quadrado. Vamos só examinar quanto vale os valores aqui, né? Ó, o Rzinho vale 10 centímetros e a massa do disco vale 500 gramas. A massa da barra vale 270 gramas e o comprimento dela, L, vale 50 centímetros. Então vamos ver como substituir os valores para obter o momento de inércia. Então vamos lá. Substituindo os valores, eu tenho inércia do pêndulo é igual a 1/3 da massa da barra, então é 270 convertido para quilogramas, 0,270, vezes L é o comprimento dela, 0,5 elevado ao quadrado. Essa é a inércia da barra. Mais a inércia do disco. Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça. 1/2. Massa do disco, já não lembro mais. Massa do disco, 500 gramas. 0,5 vezes 0,1. O raio era 10 centímetros. Elevado ao quadrado. Mais o que mesmo? MDR mais L elevado ao quadrado. Então, mais 0,5 vezes o raio, que é 0,1 mais 0,5. Ou seja, tudo isso vai dar 0,6. Calculando a inércia do pêndulo, então, se você fizer esse cálculo, se eu não errei nada aqui, isso vai dar 0,205 kg vezes metro ao quadrado. Essa, então, é a inércia do disco. Podemos, então, ir para a letra B, que é calcular o momento de inércia, o período de oscilação do pêndulo. Então, vou escrever aqui a equação do pêndulo para a gente ver o que falta na nossa equação, se precisa calcular mais alguma coisa. Então, a equação do período de oscilação do pêndulo é 2π raiz de I, a inércia, sobre a massa do objeto, vezes G, vezes D. Agora eu estou falando da inércia do sistema e da massa do sistema também. Então, vamos ver o que eu tenho. 2π é uma constante conhecida, I é a inércia, acabei de calcular. A massa é só somar as duas, 0,270 mais 0,5. G é a gravidade e o D. O D é a distância do centro de massa do sistema até o eixo de rotação. Vamos voltar para a figura. Então, é a distância do centro de massa do sistema até o eixo de rotação. Bom, vou copiar a figura aqui nesse slide só para que fique mais claro, tá? Pronto, agora temos a figura aqui, podemos analisar ela melhor, né? Então, onde vai estar o centro de massa desse sistema? Então, veja que ele é um pouco diferente do centro de massa. Como é que eu vou calcular, né? Eu não sei onde está a princípio, eu tenho que fazer um cálculo para obter, tá? Então, o que eu sei? Que o centro de massa da barra vai estar na metade da barra, então estaria aqui. E essa distância vale metade do comprimento da barra. Vale essa distância aqui. L sobre 2. O centro de massa do disco está posicionado no centro do disco. Então ele está a L mais R, 0,6 centímetros. Essa é a distância L mais R. Está marcada aqui na figura, não tem como errar. Então eu tenho dois objetos com massas diferentes e posições do centro de massa diferentes, tá? Então como é que eu calculo o centro de massa? Bom, eu sei que o centro de massa vai estar sobre essa linha preta que eu estou desenhando aqui, ó. Tá sobre esse ponto, tá? Fazendo as coordenadas, imaginando que o zero tá aqui. Vou chamar esse eixo de x só para ficar mais fácil, né? Podia ser y, z, r, como você preferir. É um nome qualquer. Então como é que eu vou calcular o centro de massa? Então veja que eu tenho que primeiro calcular a posição do centro de massa do sistema para depois descobrir quanto vale o Dzinho, tá? Na verdade vai dar direto porque o O é o centro de oscilação, centro de rotação, e ele é o eixo, a origem do sistema de coordenadas. Então vamos ver. Então eu tenho x da barra, que é a posição do centro de massa da barra,
vale precisamente metade do comprimento da barra, que era quanto que eu já esqueci? 0,5, então vale 0,25 metros. E a massa da barra, vou botar aqui do ladinho, vale 0,270. O x do disco, a posição do centro de massa do disco, vale quanto? Vale 0,6 centímetros. Olha para a figura. 0,6 centímetros. E a massa do disco vale 0,5. Aqui quilogramas e aqui quilogramas. Agora tem uma equação para você obter o centro de massa de objetos pontuais, né? O que eu fiz? Então eu imaginei que toda a massa da barra está posicionada no seu centro de massa, que é nessa posição aqui. Centro de massa da barra. E aqui o centro de massa do disco. Então eu imaginei que a barra está posicionada sobre o centro de massa da barra e o disco está posicionado no centro de massa do disco. Então o x do meu sistema, vou fazer aqui de preto, o x o x do pêndulo, né? Então o x do pêndulo, centro de massa do pêndulo, ele vai estar sobre aquela linha preta que eu desenhei, numa posição que é dada pela média ponderada, ó, massa da barra vezes o x da barra mais massa do disco vezes o x do disco, dividido pela massa da barra mais a massa do disco. Essa equação você deve ter aprendido lá no final de Física 1, e ela serve então para calcular o centro de massa de corpos rígidos, tá? Ela é uma média ponderada, então o objeto que tem mais massa puxa o centro de massa para próximo do seu centro, tá? No caso aqui a barra tem 0,5, né? Então vai estar mais próximo do centro de massa da barra do que do disco. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vamos substituir os valores então no próximo slide. Bom, substituindo os valores, eu tenho então o x do pêndulo é igual a massa da barra 0,5, desculpa, me perdi. Não, vai estar mais próximo da barra, não do disco, né? Porque é mais próximo do centro de massa do disco, porque ele é mais pesado. Massa da barra 0,270 vezes a posição do centro de massa da barra, 0,25. Mais 0,6, que é o do disco, né? Vezes 0,5, que é a massa do disco. Dividido pela massa total, que é a soma das massas, vai dar 0,770. Então, o x, P, ou seja, a posição do centro de massa do ponto do pêndulo, vale, se você fizer esse cálculo, eu não errei nada, 47,7 centímetros. Já converti para centímetros aí, tá? Para ficar mais fácil. Então, se aqui vale 0,25, né? Isso aqui vale 0,25, aqui vale 0,50, vai estar um pouquinho antes aqui da metade, é isso? É quase na metade, né? 3 centímetros antes da metade. Bom, então agora a gente pode calcular o momento de inércia, né? Vamos voltar lá para ver o que precisa. I, M, G, D, temos tudo, né? Então é só uma questão de substituir aí na fórmula mesmo, para calcular o período. Depois de um tempo a minha letra vai ficando cada vez pior. Período. Então vai ser T igual 2π raiz de inércia
já tem que olhar lá, não me lembro mais, 0,205. Dividido por massa do sistema, 0,770, vezes gravidade, 98, vezes a distância. Então a distância vai ser exatamente 0,47, né? Porque nesse caso, o centro de massa que a gente calculou está posicionado a 0,47 centímetros do do eixo de rotação. Então tá desde o ponto aqui onde passa o eixo de rotação até mais ou menos o centro de massa, que está aqui, vai estar o centro de massa. Aqui vai estar o centro de massa do sistema, né? E essa distância vale exatamente 0,477. Se você fizer esse cálculo na calculadora, eu fiz aqui entre antes e obtive 1,50 segundos para o período de oscilação do meu sistema. Tá bem? Essa aula já está ficando muito grande, então vou encerrar ela por aqui. E na próxima aula damos sequência ao conteúdo. Um abraço.